Eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração. Só um pouquinho. Nós anunciamos ela pelas redes sociais e eu dei um título lá: Apatia Espiritual, um problema da igreja na pós-modernidade. Demos esse título aí e eu creio que Deus vai falar conosco. Vamos orar primeiro? Amém? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela é soberana e ela é poderosa. E nós queremos estar sensíveis à Tua voz nessa noite. Pai, que nossos corações não se mostrem endurecidos ao Senhor, mas que estejamos rendidos completamente. E assim o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Espírito Santo, fala nos detalhes. Que cada palavra proferida aqui, Senhor, possa alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Antes de dar continuidade na palavra, eu quero fazer um pedido especial, especialmente quem está nos assistindo. Faça um favor aos seus amigos, compartilhe essa live, compartilhe essa ministração, vai ali no seu aparelhinho ali, vai lá compartilhar, ok? Por que isso? Porque muito mais pessoas poderão ser tocadas, alcançadas por essa palavra que vai ser muito preciosa, amém? E você, quando chegar em casa, né? Não agora, mas quando chegar em casa, você pode ir lá também acessar pelo Facebook, né? Localizar ali a transmissão feita pela igreja e compartilhar também. Isso é uma forma que você tem de cooperar com esse projeto, semeando a palavra de Deus, amém? Você vai estar semeando a palavra só com um clique. Que fantástico isso, né? Fantástico. Então, vamos ser hábeis naquilo que fazemos. Voltando então ao nosso título, Apatia Espiritual, um problema da igreja na pós-modernidade. A verdade é que a apatia espiritual é algo que sempre existiu. Mesmo na antiguidade, a apatia espiritual, nós identificamos nas Escrituras a manifestação desse problema. Mas por que eu quis colocar nesse nosso contexto de pós-modernidade, sendo que esse conceito de pós-modernidade é um conceito muito discutível, mas nós podemos chegar a uma ideia do que isso representa. É porque nos nossos tempos, esse problema tem sido cada vez mais acentuado. Nos tempos de hoje, este problema tem ganhado proporções muito grandes, e é um sinal profético. É um sinal profético. A questão é nós vigiarmos por nós mesmos para não incorrermos nesse drama, nesse problema, ok? Então vamos lá. Quero conceituar um pouquinho primeiro o que é apatia. Em primeiro lugar, a palavra apatia é uma expressão do grego. A partícula a é uma partícula de negação, e patia, de onde vem a palavra patos, remete àquilo que afeta o corpo e a alma. Então, é um estado de alma indiferente, que não é suscetível de se emocionar por falta de sensibilidade ou de sentimento. Ainda mais, a apatia é uma condição psicológica designada por um estado emocional de indiferença. É a falta de emoção, de motivação de um indivíduo perante algo ou alguma situação, tendo como algumas das suas características o desgaste físico, a inércia, a fraqueza, a falta de energia, a letargia. Tudo isso é apatia, mas quando nós conectamos essa expressão apatia à palavra espiritual,
nós podemos entender que a apatia espiritual é essa indiferença espiritual que muitas pessoas começam a apresentar, essa fraqueza espiritual, essa falta de disposição para as coisas espirituais, é essa inércia, essa letargia, essa preguiça, esse esfriamento. Por acaso alguém já se viu nessa condição? Alguém que já se sentiu com apatia espiritual? Você não tem vontade de buscar Deus, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a palavra, você não tem vontade de, às vezes, nem de ir no culto. Uma apatia toma conta, se encampa, se apodera da vida do indivíduo. E aí, está feito o problema. Eu usei duas expressões fortes, apatia espiritual, e eu situei ela nos nossos dias, na pós-modernidade. Por que eu falei na pós-modernidade? Porque eu situei ela nos nossos dias, compreendendo um pouquinho o que acontece. Há uma diferença entre os tempos modernos e os tempos chamados pós-modernos. Como eu disse, é um conceito ainda em formação, mas quais as características da modernidade? A modernidade, ela começa ali depois do período do iluminismo, né? Revolução Francesa e tudo mais, onde a sociedade, o mundo, eles começam a dar grande valor à ciência. Até então, quem detinha a voz, que determinava tudo, era a igreja. A igreja dava opinião sobre tudo, até sobre as questões da natureza, era a igreja que dizia como é que funcionava tudo. E então, para toda a sociedade, a voz que se ouvia, o que determinava, era a voz que os líderes da igreja, a representação, especialmente estou falando aqui da igreja católica, evidentemente, que era hegemônica, né, no mundo ocidental. O que acontecia então? No momento que o homem foi se lançando às descobertas científicas, e foram vendo que aquilo que eles descobriam cientificamente não batia com aquilo que a igreja dizia sobre as coisas da natureza, a igreja começou a cair num descrédito, e naturalmente a voz que passou a ser ouvida como verdade é a voz da ciência, ao passo que se disser assim para as pessoas: olha, Deus diz na palavra que é assim que funciona, e você diz para essa mesma pessoa: olha, está cientificamente comprovado que isso funciona desse jeito. Em quem que as pessoas acreditam? Na primeira ou na segunda hipótese? Na segunda. As pessoas acreditam naquilo que a ciência diz que é verdade. Esse é o consenso natural. E essa foi uma das grandes marcas do mundo moderno, o mundo da razão, da busca pela verdade, as verdades absolutas, as verdades inquestionáveis, e perdurou por muito tempo. Houve uma mudança na sociedade. Após ali a Segunda Guerra, onde houve então o término ali, ou um fim da chamada Guerra Fria, que era protagonizada pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética, o mundo passou a ter mudanças drásticas. E resumindo para vocês, muito especialmente a partir da década de 80, com os adventos das comunicações, né, da internet, do computador e tudo isso, muitas mudanças passaram a acontecer. Quem aí anterior à década de 80 concorda que o mundo mudou radicalmente? Sim ou não? Sim. Eu sou um pouquinho antes, só um pouquinho. Mas então lá, quais características desse mundo pós-moderno? Substituição do pensamento coletivo,
e imersão do sentimento de individualismo, representado pelo narcisismo, hedonismo e consumismo. Ou seja, as pessoas migrar de um pensamento do coletivo para o pensamento do individual. Isso é uma marca muito forte, gerando também um profundo egoísmo, ok? É uma marca. Segundo, a valorização do aqui e agora. Quem aqui assistiu aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Eu recomendo, muito interessante, mas tem que analisar com olhos críticos, né? E havia uma expressão que o professor lá inculcou nos alunos. Quem lembra da expressão? Qual era? Carpe diem. Uma expressão, acho que é do latim isso, né? Oi? É do latim, né? Carpe diem, ele inculcou aquilo nos alunos. E o que o Carpe diem inspira? Incita as pessoas a viver intensamente o aqui e o agora. Uma despreocupação absoluta com o futuro, com o amanhã. Lembrando que Salomão, quando fala aos jovens, ele diz: olha, jovens, se alegrem nos dias da sua mocidade, se divirtam, porém, lembre que vocês vão prestar contas, ou seja, sempre traz uma lembrança das consequências, uma lembrança do depois, do amanhã, do futuro, uma advertência, uma reflexão sobre isso, porque quem pensa nas consequências evita muito erro. É ou não é verdade? Quando você para pensar, se eu fizer isso aqui, no que vai dar? E você olha ali na frente e já vê que vai dar porcaria, você pensa 10 vezes, puxa o freio de mão, você repensa, recalcula a rota e muda muita coisa, acaba evitando muitos males. Mas o Carpe diem te estimula a viver tudo que der para viver agora, não te importa com o amanhã. Que mais? A hiperrealidade é a mistura entre o real e o imaginário, principalmente com o auxílio das tecnologias e os ambientes virtuais, os ambientes online. A vida está se mesclando, ela está se confundindo o que é real com o que é virtual. E tem um filme também, não me lembro qual é, acho que é os Jogos, não sei o que. Eu acho que é isso aí. Que a história do filme é isso, eles mergulham tanto no virtual, que o virtual passa a ser parte do real. E esse é o mundo que nós estamos vivendo, isso está acontecendo, isso é realidade, isso não é mais uma coisa maluca, não, isso não é ficção, isso já é realidade, são marcas do presente. A subjetividade, nada é concreto e fixo, a ideia de antes tida como verdadeira passa a ser interpretada apenas como mais um no conjunto das hipóteses. Que isso significa? Cada um tem sua verdade. Antes, para você pregar o evangelho, você promovia guerra. Para você pregar o evangelho, você tinha que enfrentar gigantes, feras. Agora não. É diferente. As pessoas não criticam mais porque você é crente. Não há mais esse conflito. Você está feliz? Você está se sentindo bem? Que legal, que bom para ti. Tu tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Eu fico bem lá meditando com Buda, estou feliz com Buda. O outro vai dizer: não, eu fico bem quando eu invoco os meus ancestrais. O outro diz: não, eu fico bem quando eu vou lá e tomo um passe, eu vou na sessão do descarrego.
cada um tem sua verdade, são características. Mas só um pouquinho, o que a palavra de Deus diz? Não, mas a palavra de Deus é uma opção nos dias de hoje, é uma opção. E mesmo assim, cada um interpreta como quer, como lhe convém. São características dos dias de hoje. Pastor, mas o que isso tem a ver com a pregação? Tem a ver, porque esse formato de viver, essa forma de conduzir a vida, desemboca numa apatia espiritual. Mais adiante nós vamos ver como isso acaba acontecendo, ok? Então, mais um pouquinho das características da pós-modernidade. O multiculturalismo e pluralidade, fruto da globalização, mistura das características, das culturas. Você está num lugar, você praticamente vê aquelas marcas distribuídas ao redor do mundo, tem se dispersado as identidades locais, tornando todo mundo uma maçaroca de quase uma coisa só. Ao mesmo tempo que há uma fragmentação, a mistura e a união dos vários fragmentos de diferentes estilos e tendências faz com que isso aconteça. A descentralização, por exemplo, existe uma autoridade dentro da igreja? Sim ou não? E essa autoridade, ela está sobre quem? Sobre quem? Tem gente que ainda não sabe. Sobre o pastor, concordam? A autoridade dentro da igreja repousa sobre o pastor. E dentro de uma família? Sobre quem? Vocês têm certeza disso? Sobre o pai. E numa sala de aula, quem é a autoridade ali? É para ser assim. No entanto, nos dias de hoje, essa centralização ela tem sido dispersada. E aos poucos vai se infiltrando uma ideia de que não, tem que haver um esvaziamento desse poder, dessa autoridade, e haver uma distribuição sobre o todo. Afinal de contas, todos temos opiniões, todos temos vontade, e aí cada um tem que ter o direito de colocar a sua vontade. Isso, irmãos, está sendo os dias de hoje. Há tempos atrás, a autoridade dentro de casa era de fato o pai, e biblicamente é o pai, e teoricamente é o pai, mas você vai entrar dentro das casas, a maioria das vezes não é. Estou falando do exagero? Mesmo dentro de lares cristãos, muitas vezes não é o pai que é a autoridade. Você vai dentro das escolas, os professores continuam exercendo com liberdade a sua autoridade? Sim ou não? Não. Os professores, misericórdia, sofrem nas mãos dos alunos que parecem muito mais tiranos. É óbvio que existem exceções, mas eu estou dizendo a maneira como cada vez mais esse comportamento tem se apoderado da nossa sociedade. Quando nós olhamos isso para dentro da igreja e você começa a pensar como o mundo pensa, você vai se enfraquecendo espiritualmente. As coisas estão diretamente ligadas. E ainda como característica dessa pós-modernidade, nós podemos dizer a banalização ou a ausência dos valores, especialmente dos valores judaico-cristãos. Vocês concordam comigo que os valores de Deus, eles estão desaparecendo da nossa sociedade? Estão ou não estão? Cada dia que passa. É assustador, mas ao mesmo tempo temos que lembrar que Deus já nos advertiu na sua palavra que seria assim. Nos últimos dias, diz as Escrituras,
Os homens mudariam a verdade pela mentira e a mentira pela verdade, o certo pelo errado e o errado pelo certo. Os valores do Senhor, os princípios do Senhor seriam completamente abandonados. A lei do Senhor seria rejeitada. A palavra lei no grego é nomia. Quando você rejeita a lei, quando você rejeita a nomia, você cria a anomia. A anomia é essa rejeição da lei, a rejeição dos preceitos do Senhor, da Torá, dos mandamentos de Deus. Quando os homens rejeitam isso, o que eles fazem na prática? Eles desenvolvem a raiz da iniquidade. Sempre que o homem rejeita a lei de Deus, ele planta sementes de iniquidade dentro do seu coração. E aí o problema está estabelecido. Então, quando nós falamos agora, podemos tratar do conceito do que é a apatia e o conceito da pós-modernidade. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? A pregação começa agora. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, 16 e 17. Mateus 11, 16 e 17. Olha que texto interessante. Jesus falando: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Olha que interessante. Imaginem a cena: crianças brincando, estão numa praça, e aí vai se dar a brincadeira. Uma puxa uma flauta, na expectativa de quê? De que haja a participação, né? A flauta aqui, ela nos inspira o quê? A alegria, né? Eu vou tocar e vocês vão dançar. Talvez, se fôssemos falar para brasileiros, eu diria assim: olha, eu vou puxar um pandeiro e vocês não vão sambar. Eu vou puxar aqui um instrumento e vocês não vão dançar. Que isso? Ok, tudo bem, eu achei que a ideia era para dançar, para celebrar. Falei: você já vi que vocês não estão afim, então eu entendi, vocês estão tristes. Então eu vou fazer aqui ministrar um lamento. Como é a expressão que ele diz? Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Tem uma versão que diz: não choraram. Sabe o que significa? Sabe o que ele está querendo dizer? Que vocês estão insensíveis. A colocação de Jesus aqui é a detecção de uma apatia. Não se alegra e não chora. Alegria e lamento e choro são expressões de quê? De sentimentos. Quando você já está sem mais graça, você fica paralisado, você não se envolve, quando o seu coração não se entrega mais, nem se alegra e nem chora, você fica indiferente. Quando nós pensamos isso no sentido espiritual, nós podemos identificar pessoas que estão vivendo a sua fé de uma maneira indiferente, estão vivendo a sua fé de uma maneira fria, de uma maneira sem graça. Não há calor, não há chama, não há fogo, não há fervor, não há intensidade, não há vontade, não tem brilho nos olhos, não tem aquela coisa, como dizem os militares, não tem faca na boca. Está lá, passando um dia após o outro,
E aqui eu quero abordar 4 situações que levam muitos crentes a entrar nesse estado de apatia. Certamente existem muitos outros, eu vou aqui citar 4 porque são os 4 que o Senhor vem ministrando ao meu coração nos últimos tempos. Primeira situação que leva muitos crentes a uma apatia espiritual. 1 Coríntios 11, do 27 ao 30. Não discernir o corpo. Não discernir o corpo. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo orientação sobre a ceia, e ele fala algumas coisas fortes ali. Ele diz: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar, uma outra versão vai falar sem discernir o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, verso 30, por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e não poucos os que dormem, adormecidos. Não discernir o corpo, irmãos, deixa eu perguntar para vocês, o que é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? A igreja. Ele está dizendo, você não discernir o que é a igreja, você acaba tomando juízo para você mesmo, você vai ficar fraco. Você não discernir o que é a igreja do Senhor, você vai ficar doente. Você não discernir a igreja do Senhor, você vai apagar, vai dormir, corre até o risco de morrer espiritualmente. Ele está identificando uma causa de apatia. Pastor, mas como assim? Como é discernir o corpo? Vamos lá, tem várias formas de discernir ou não discernir o corpo. Uma delas, queridos, você é a igreja de Jesus? Sim ou não? Quem aqui é a igreja? Ninguém é. Pegadinha. Individualmente, irmãos, nós não somos. Nós somos igreja no coletivo. Nós não somos corpo de Cristo sozinhos. Nós só somos corpo de Cristo no coletivo. Sozinho eu sou um membro, eu sou um órgão. E eu te pergunto, há alguma possibilidade de um órgão viver sozinho, fora, isolado do corpo? Sim ou não? Eu acredito que seja possível na família Adams, que tem aquela mãozinha. Só ela consegue fazer essa façanha. Fora dali, impossível. Vocês compreendem o que eu quero dizer, queridos? Nós individualmente não somos a igreja é uma expressão do coletivo. E aqui tem uma grande armadilha, porque muitos, ao pensarem isso, aderiram que prática, não, se eu sou igreja, eu vou para minha casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos outros, eu fico no meu ambiente, eu fico no meu espaço, eu fico na minha casa, eu faço o meu culto, eu. Essa pessoa não está discernindo o corpo. Vai ficar fraca, vai ficar doente, vai dormir espiritualmente. As pessoas que partem para essa rotina ou para essa prática, observem, nós temos vários exemplos ao nosso derredor, elas se tornam absolutamente infrutíferas.
Quando o Senhor Jesus, ele fala aos discípulos, né? Ele ora ao Pai com respeito aos discípulos, daí depois ele fala aos discípulos, ele diz: olha, o meu Pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está ligado, o Pai até poda, para quê? Para dar mais frutos, mas aquele que é arrancado fora, qual é o destino? Fogo, é queimado. Então, o primeiro aspecto preocupante é essa falta de discernir o corpo. E eu estou assim, especialmente nesse período, né, de pandemia, onde nós passamos a ter que adotar essas novas práticas. Eu fico assim, como pastor, eu fico angustiado mesmo, irmãos. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas queridas, irmãos amados, que nós queremos bem demais, que batem perna a semana inteira, vão a shopping, vão para o centro, vão ao mercado, vão à loja, reúne, visita irmãos e amigos, é uma beleza, mas daí domingo não, tem que se preservar, tem que ficar em casa para se cuidar, para não pegar o vírus. É seletivo, o vírus só está dentro da igreja. Isso é não discernir o corpo, isso é altamente preocupante. Eu não estou falando de pessoas que estão se cuidando, que precisam se cuidar, não estou falando destes casos. Estou falando de casos de pessoas que adotam condutas. Pessoas, eu não estou mais discernindo o corpo de Cristo. Isso é um problema grave. Eu não estou discernindo, vou ficar doente, vou ficar fraco, vou apagar, vou dormir. O que vai acontecer? A pessoa fica apática espiritual. Ela não tem mais as percepções espirituais, ela não tem mais vibração, ela não tem mais fogo no coração, não tem chama do Espírito, ela fica apagada. É muito preocupante, é muito triste. Abramos os nossos olhos, amém? Segundo ponto a termos cuidado, o autoconceito equivocado. Autoconceito equivocado. É muito interessante quando observamos a carta às igrejas lá no Apocalipse, eram 7 igrejas. Nós observamos ali que para cada carta, para cada igreja, há um conjunto de repreensões e elogios. Temos uma igreja que só recebeu elogios, e até interessante, porque a igreja, ela dizia dela mesma, nós somos pobres e somos fracos, e o Senhor vem e diz, tu é rica e forte. Interessante, tu é rica e forte, mas ela se via, não somos. Essa posição, essa postura de humildade, isso até agrada a Deus, quando não se acha. Nós vamos nos deparar com outras igrejas lá do Apocalipse, que elas tinham virtudes, mas tinham problemas de falsas doutrinas, tinham problemas com questões de moralidade, tinham coisas que o Senhor vai e repreende. Mas tem uma igreja das 7 que o Senhor não teceu nenhum elogio, e ela não tinha heresia, ela não tinha falsas doutrinas, pelo menos não está manifesto ali, ela não tinha nenhuma questão que você pudesse identificar assim, com respeito à imoralidade, ela não tinha.
mas é a igreja que o Senhor aponta como mais preocupante. De que igreja eu estou falando? Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela se mostra mais preocupante, e o que o Senhor fala para aquela igreja, eu sinto vergonha, sabe a vergonha alheia? Meu Deus, que vergonha ouvir um negócio desses aqui. Por quê? Dentro do contexto de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima, ela ficava num local estratégico, e ela tinha assim, por exemplo, ela tinha uma indústria têxtil muito forte, uma indústria têxtil, ali eles exportavam uma seda, eles eram um polo em exportação daquela seda, daquele tecido específico. Eles tinham um centro bancário, e a guarda de valores era feita em ouro. Eles tinham lá um banco que guardava depósitos de ouro de toda a região da Ásia Menor, um centro econômico violento. Eles tinham, na parte da medicina, um avanço fantástico na oftalmologia. Eles produziam um produto que era uma espécie de um colírio, que se tornou famoso no mundo antigo. Era eles que detinham a tecnologia para aquele produto, e eles vendiam, e eles eram famosos por aquele produto, por aquele colírio. Tudo isso era a realidade deles. E como eles se viam, como aquela igreja se via, ela se via de forma natural. O que diz o texto? Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o 20. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Aqui é uma particularidade geográfica. Haviam as 3 cidades. Laodiceia era a central, e tinha 2 cidades próximas ali, 8, 9 quilômetros de distância. Eu não me lembro o nome agora das cidades, mas elas eram também bem significativas para a igreja. Tanto que quando Paulo escreve para essa cidade, ele manda ler a mesma carta nas 3, né? Porque era perto. E uma destas cidades, tá? Eu conheço o nome moderno dela, tá? Eu conheci esse lugar, chama-se Kushadasi, né? É o nome moderno dessa cidade. O nome antigo eu não lembro. Tinha lá águas termais, águas quentes, mas irmãos, pensam numa água quente. Em 2011 eu levei uma caravana de estudos pela Turquia. Nós percorremos as 7 igrejas, todas elas ficam no território da Turquia hoje, e nós passamos nesse lugar, e os irmãos ficaram impressionados. Um lugar muito bonito, mas tem chafariz de água termal e muito quente. Teve uma piscina lá que eu não consegui entrar, porque se botasse uma cebolinha, uma cenourinha, parecia caldeirão para cozinhar, cozinhar a gente. Hierápolis e Colossos. Está aí um homem que sabe das coisas. Pastor Edson, muito obrigado. Tá? Hierápolis e Colossos. Ficava ali ao ladinho, certo? Então, havia esta que tinha as águas quentes. E essas águas quentes, elas eram muito boas, elas eram medicinais, elas tinham propriedades boas para a vida. E a outra cidade, ela tinha fontes de águas frescas. Olha que interessante. Então, uma cidade tinha água quente, a outra tinha água fria. As duas de grande utilidade. E Laodiceia não tinha fontes, eles canalizavam a água para abastecer a cidade de Laodiceia. Só que, como lá é uma região muito quente,
essas canalizações, quando a água chegava até a cidade, a água chegava morna. Você já tomou água morna? É gostoso tomar água morna? E além de a água chegar morna, ela acontecia algum processo no meio do caminho que ela provocava náuseas em quem bebia aquelas águas. E o Senhor Jesus se utiliza de toda essa situação, essas características para falar de coisas espirituais. Ele fala para a igreja de Laodiceia: sei tudo que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse frio ou quente, mas porque é como água morna, nem quente e nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, olha Jesus falando, você diz, é o autoconceito: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, tudo o contrário daquilo que eles achavam que tinham. A visão que eles tinham deles mesmos era uma visão altamente humanista, altamente absorvida pelo seu contexto social. Por isso eu falei da preocupação da nossa sociedade, que vai moldando muitas vezes o comportamento dos crentes hoje. A igreja estava absolutamente imersa em tudo aquilo que era a sociedade dela, mas espiritualmente, como Jesus via uma igreja pobre, miserável, cega, nua. Essa era a realidade deles. E sabe o que possivelmente tenha tornado eles assim? Se Jesus não fez nenhuma repreensão quanto a heresias, se Jesus não fez nenhuma repreensão quanto a falsas doutrinas, se Jesus não fez nenhuma repreensão quanto a questões de moralidade, tudo leva a crer que a igreja de Laodiceia entrou num estado de apatia espiritual. A igreja de Laodiceia se tornou morninha, se tornou uma igreja que não tem mais calor. Sabe, eu gosto muito quando estudamos lá a história de Wesley, John Wesley. Ele fala da experiência do coração aquecido. Tem muito crente que o coração não está mais quente, irmãos. Tem muito crente que não tem mais lágrima nos olhos, não tem paixão, não tem fogo, não tem ardor. Tem muito crente que está administrando os seus dias. A igreja de Laodiceia estava assim, administrando os seus dias, um dia depois do outro, sem nada de vida pulsante. Preocupante, você não acha? Para fechar esse texto, o Senhor diz: eu o aconselho a comprar de mim. Quem é a fonte? Quem é a fonte? Jesus. Busquem em mim, peguem de mim, achem comigo, comprem de mim ouro puro, purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas. Você acha que Jesus estava montando um comércio em Laodiceia? Jesus estava fazendo brick em Laodiceia? Você está entendendo a linguagem? Sim ou não? Está falando de um outro olhar para a vida, para as coisas espirituais. Comprem roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Vocês estão cegos. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo.
O Senhor não está dizendo que ele não amava mais. Pelo contrário, é por ele amar é que ele estava puxando a orelha. Talvez hoje o Senhor esteja puxando a sua orelha, dizendo: ei, minha filha, qual é a tua realidade hoje? Onde está aquela mulher fervorosa que tu era? Onde está aquele homem que ia para a madrugada buscar minha face, minha presença? Cadê aquele homem cheio do Espírito Santo? Cadê? Onde é que ele foi parar? Talvez ele esteja puxando a tua orelha agora, mas é porque ele te ama, só por causa disso. Eu corrijo, disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção, estou lendo na versão da nova versão transformadora. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Que maravilha! Quem quer aqui comer com o Senhor? Hein? Quem quer sentar à mesa com o Senhor? Ele tem um banquete, Ele quer comer contigo. Isso é símbolo de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Que fantástico! É o que precisamos. Terceiro problema. Eu gosto daquela piadinha que eu falo sempre. São 150, né? Terceiro problema. A perda da noção de missão e propósito. A perda da noção de missão e propósito leva muitos à apatia espiritual. Nós, os pastores, supervisores aqui da igreja, nós estamos nos preparando para darmos o início a uma nova fase do nosso projeto como igreja. Nós, há 4 anos atrás, iniciamos um novo projeto. Nós andamos há 4 anos nesse novo projeto e agora nós vamos iniciar uma nova fase. Não é um outro projeto, é uma nova fase. Nós vamos assim, acrescentar, vamos enriquecer aquilo que Deus já tem nos dado. E estamos passando por uma sequência de estudos, de treinamento. O pastor Marcelo tem as ferramentas assim fantásticas, nós temos trabalhado com ele. E essa semana, ele trazia para nós sobre essa questão de missão e propósito. Ele trouxe um exemplo, uma figura que achei muito bacana de dar para nós entendermos. Qual é a missão da laranjeira? Qual? Produzir o quê? Laranjas. Quanto mais laranja ela produzir, melhor ela cumpriu a missão, sim ou não? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, a missão da laranjeira é produzir laranjas. Mas esse não é o propósito central da laranjeira. A laranjeira tem um propósito que vai além da missão. E o propósito qual é? É que ela possa produzir novas laranjeiras. Por quê? Esqueçam a técnica do enxerto, tá? Esqueçam essa técnica do enxerto. Se nós comermos todas as laranjas que forem produzidas no mundo e não usarmos as sementes delas, botarmos as sementes fora, o que vai acontecer daqui a algum tempo? Não vai existir mais laranjeiras? Não vai ter mais laranja? Vai ser uma espécie extinta. Porque não houve cumprimento de propósito. Pois na nossa vida é exatamente igual. Na vida da igreja é exatamente igual. A igreja possui uma missão e um propósito. A tua vida, Deus confiou a você uma missão e um propósito. Por exemplo, eu tenho a missão de pastorear vocês. E nessa missão eu tenho que fazer de tudo para cuidar da igreja, para ensinar a igreja,
para socorrer vocês, a aconselhar, a mostrar o caminho, a ajudar, às vezes a repreender. É minha missão, esse é o trabalho do pastor. Mas qual o meu propósito? Essa é a minha missão, o meu propósito. Eu preciso, como propósito, formar discípulos, para que esses possam dar continuidade à obra, à implantação do reino de Deus, para que a geração seguinte receba o evangelho, e a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração, até Jesus voltar. Isso é propósito. E isso não é uma coisa que o pastor Levi tem, isso Deus deu para cada um. Só que tem uma coisa: vá que eu dei a louca e eu dizer assim, irmãos, eu não vou mais ser pastor, eu vou plantar batata agora. Eu abortei a minha missão? Sim ou não? Vou cumprir propósito? O que eu vou ter na vida? Batatas. E tudo que as batatas podem me dar. As batatas podem me dar muito dinheiro. Não sei se é rentável plantar batata, mas elas podem me dar muito dinheiro. Mas eu posso ter muito dinheiro e eu pergunto, eu vou ter cumprido a missão? Eu vou estar no propósito? Não. Conheci um pastor. Uma das coisas que eu, no início do ministério, bem no primeiro ano de pastorado meu aqui, conheci um pastor. Ele tinha na época uns 45, 46 anos, eu estava com 26. E aí aquele pastor veio com uma fala, ele disse assim, num momento assim estávamos numa mesa almoçando, tinha vários pastores, ele disse assim, eu não vejo a hora de eu me aposentar pelo INSS, e eu vou lá para fora, para a chacrinha da família da minha esposa, vou plantar minha hortinha, colher meus tomatinhos, minhas alface. E eu, aquele negócio não fez o menor sentido para mim. Eu olhei para ele assim, mas pastor, você está vivendo para esperar a sua aposentadoria, porque a igreja é um fardo para o senhor? Com 26 anos a gente não pensa muitas vezes o que a gente fala, né? Mas ele olhou para mim com uma cara de quem queria me cozinhar, com os tomatinhos dele, né? com a hortinha dele. Eu disse para ele, pastor, desculpa, mas eu não consigo ver assim. Eu acho que eu só vou parar de ser pastor quando eu morrer, ou quando eu não puder mais sustentar um microfone, ou não puder mais sentar para orientar pessoas, porque a vida para mim não tem sentido fazendo qualquer outra coisa. Resultado: poucos meses depois, aquele pastor se envolveu num escândalo, perdeu a família, perdeu o ministério, perdeu tudo, e perdeu a horta, porque a horta era da família da esposa. Não tente brincar com Deus. Perdeu tudo. O homem que saiu fora da sua missão e seu propósito. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês um camarada que aconteceu exatamente isso. Juízes, capítulo 8, dos versos 22 até o verso 27. Eu vou falar de um camarada chamado Gideão. Quem já ouviu falar da história de Gideão? O que aconteceu com Gideão? Qual é a história que nos lembra assim Gideão? Dos 300, né? Não é do filme 300 aquele, é outros 300, tá? Mas o que acontece? Israel estava sendo oprimida pelos midianitas.
Os midianitas estavam assim devastando tudo. Os israelitas plantavam, os midianitas iam lá, saqueavam tudo, matavam, faziam terrorismo, era um horror. E Gideão estava lá escondidinho no lagar, malhando trigo, ou seja, no lugar não adequado, mas era o lugar mais seguro. E Deus vai e fala com Gideão, chama Gideão para uma missão. Qual era a missão de Gideão? Qual era a missão que Deus estava confiando a Gideão? Libertar Israel da opressão dos midianitas, correto? Essa era a missão. Ele faz lá os testezinhos para ver se era Deus mesmo que estava falando com ele. Deus confirmou, sou eu que falo contigo. E Gideão foi, e Gideão começou arrebentando, irmãos. O camarada foi lá, a primeira coisa que ele começou a fazer, começou a eliminar os ídolos. Começou a eliminar os ídolos. Ele foi lá no meio da cidade, cortou um poste ídolo que tinha lá, um negócio que todo mundo adorava ali do lado. Ele foi lá, queimou, destruiu, acabou e tal, fez o maior salseiro na cidade, e aí mostrou que Deus estava com ele. E aí agora eles convocam o povo, nós vamos lutar contra os midianitas porque Deus é conosco. Aí leva o povo, vai lá para umas fontes, o lugar é lindíssimo. Esse ano que passou eu levei o grupo lá para conhecer esse lugar, as fontes de Gideão, lugar muito lindo. E ele leva o povo para lá e Deus faz um teste, 22 mil homens ali, pronto para a guerra, e Deus diz, é muita gente, fica quantos? 300. O resto manda todo mundo embora. Gente, isso é loucura. Mas homens que estão vivendo intensamente a sua espiritualidade fazem coisas loucas. Quem está vivendo a sua intimidade com Deus, quem está vivendo dentro da sua missão e do seu propósito, faz coisas ousadas, irmãos, fora da normalidade, coisas que a gente fica abismado. Mas pode um negócio desses? Se você não for muito crente e você ouve uma história dessa, você assim, mas será que ele não está me atochando aqui? Não. Será que ele não está exagerando aqui? Não. Mas é assim com quem vive sem estar em apatia, quem vive no Espírito, quem vive nesse fervor. E Gideão foi lá, e com os 300 ele venceu, e Deus deu uma grande vitória, ele cumpriu a missão, e aí entra numa nova fase. Vamos entrar num propósito, Gideão, para a sua vida. Tu és um grande líder, tu tens te mostrado um grande líder. Continua exercendo esse propósito no meio do teu povo e prepara teus filhos, prepara as gerações para seguirem nessa postura que você sustentou até aqui. Aí entra o texto, Juízes 8, 22 e 27. Então os israelitas disseram a Gideão, isso depois de terem vencido as batalhas: seja nosso governante. Aí o propósito: você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Olha aí, ele, filho, neto. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Gideão, porém, respondeu: nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Isso parece uma resposta espiritual, mas não se trata de uma resposta espiritual, se trata de um descompromisso. Se trata de um lavar de mãos, de não assumir mais responsabilidade. Não, o Senhor que cuida de vocês aí. Eu não vou me envolver mais. Eu não vou me envolver mais. E eu não vou envolver a minha família com vocês mais. Muitos crentes têm adotado essa mesma postura. Eu não vou mais me envolver com as coisas da igreja.
Eu não vou envolver minha família com as coisas da igreja, porque isso dá trabalho, porque isso dá desgaste, porque é guerras, porque, meu Deus, eu não quero isso mais para mim. Aí, olha o que Gideão pede. Onde é que eu parei? 24. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou um pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, olha só, Gideão fez um colete sacerdotal. Tem uma versão que fala estola sacerdotal, e o colocou em Ofra, sua cidade. E todo o Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Ah, meus irmãos, não dá para aguentar isso. Que loucura! O camarada, um guerreiro, aprovado, vencedor, Deus com ele, dentro da missão imbatível, fantástico, mas cansa, desistiu, abdicou da sua missão e do seu propósito de vida, e quis uma outra coisa que Deus nunca o chamou para ser. Eu quero atuar como sacerdote. Ele não era da tribo de Levi, ele não era descendente de Arão, ele não tinha nada a ver com sacerdócio, ele simplesmente faz uma coisa e agora torna aquela coisa um ídolo. Ele tinha começado o ministério como? Destruindo os ídolos, e agora o que é que ele faz? Constrói um ídolo e leva o povo todo a perecer, leva toda a sua família a sofrer por causa disso. Gideão tem 70 filhos, com mulheres diferentes, mas o registro é que ele gerou 70 filhos, e depois ele gerou um outro, com uma concubina lá. Este outro matou os 70 filhos de Gideão. Matou todos. Quando um homem ou uma mulher saem fora da missão que Deus lhe confiou, abdicam do propósito que está para a sua vida, a apatia o domina e ele acaba enveredando para coisas que Deus nunca planejou para ele. Cuidado, amém? Cuidado. Pergunte aí para o seu irmão aí do lado aí, você está na sua missão, meu irmão? Está cumprindo o seu propósito? Quarto e último, e aqui para mim o mais gritante de todos, tá? Quarto e último problema, o abandono das disciplinas espirituais. Quer ver um crente ficar com apatia espiritual? É só ele abandonar as disciplinas espirituais. Mas pastor, quais são as disciplinas espirituais? Me responda quais são. A primeira, ou uma, oração. Segundo, a meditação na palavra.
Terceiro, o jejum. As 3 principais disciplinas espirituais que todo crente tem que ter. Vamos lá, vamos pela primeira. Eu quero falar como primeira a meditação. Salmo número 1 fala de uma coisa tão tremenda. Ele fala lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer que este é comparado, ele será como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Ora, nos ribeiros de águas, ele diz no texto, a folhagem não murcha, e no seu tempo ela dá o seu fruto, sempre. Na estação certa, dá seu fruto, não nega o seu fruto, nunca murcha. Quem aqui, como crente, já se sentiu murcho? Murcho, seco, está perdendo vida. Entendem o que eu quero dizer? A meditação na palavra, essa prática diária, irmãos, é diário, não é dominical. Não, pastor, mas eu sempre ouço a palavra que o Senhor prega. Não é disso que eu estou falando. É quem medita diariamente. A Bíblia diz, nesse mesmo Salmo, número 1, quem vive essa realidade é bem-sucedido. É bem-sucedido. Ele prospera. E essa prosperidade aqui, ele não está atrelando a questão financeira. Não, vai enriquecer. Não, eu já sei. A receita para ficar rico, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, todos os dias tu fica rico. Não é disso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo que você vai ser uma pessoa de sucesso conforme a ótica celestial. Você vai ser bem-sucedido. Tem uma pesquisa que foi feita numa universidade nos Estados Unidos. Eu estou com ela lá em casa. Eu acabei esquecendo. Esqueci de manhã de trazer, me lembrei de tarde e esqueci de novo. E essa pesquisa, ela desenvolveu o seguinte questionamento. Eu não me lembro quantas mil pessoas foram pesquisadas, tá? Que fez parte dessa pesquisa. Mas eles foram observando mudanças de comportamentos em várias áreas da vida, relacionada com a intensidade de leitura da Bíblia. Interessante, né? Observação: quem lê a Bíblia uma vez por semana, o gráfico apresentava alteração nula. A vida não muda. Quem lia a Bíblia 2 vezes por semana, o quadro praticamente imóvel, o gráfico. 3 vezes por semana, pouquíssima alteração. E de uma maneira louca, doida, quem tinha a prática de ler a Bíblia pelo menos 4 dias por semana, o gráfico disparava assim, vertical, em níveis de mudanças comportamentais, que compreende estado de satisfação, sentimento de felicidade, capacidade de superações. Dizia também a respeito à questão de imoralidade, a vencer tentações. Era uma lista grande de coisas que se alteravam para quem tinha a prática da leitura da Bíblia mais de 4 dias da semana. É coincidência ou é cumprimento da palavra? O que você acha?
Você quer ser um crente frio, apagado? Só não lê a Bíblia, é só não meditar na palavra. Deixa a Bíblia de lado. Faça como alguns que deixam lá na sala da casa, aberta no Salmo 91, para trazer proteção no ambiente. Chega a estar amarela aquela página, né? Porque nunca saiu do Salmo 91, como se fosse um amuleto de sorte para proteger dos maus olhados. Misericórdia, gente. A Bíblia fechada é só mais um livro, mas quando ela se abre diante de você, é vida de Deus. Amém? Transforma tudo, tudo. Tenha disciplina, adquira disciplina. Você tem que ter disciplina. Não me enrola dizendo que tu não tem tempo. Eu não caio nessa. Se você me diz que você não tem tempo para ter disciplina espiritual, para que você vive então? Para o Senhor não é. Para o Senhor não é. Então, primeira disciplina, a meditação na palavra. Segunda disciplina, a oração. Vocês bem falaram. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo chega a ser extremo. Ele diz: orai sem cessar. Irmãos, não tem vida espiritual sem oração. Esquece, não existe. Se você não está em oração, você está em plena apatia espiritual. Se você não ora, e o que é angustiante e aí eu vou fazer novamente esse paralelo com os dias de hoje, as características da nossa vida hoje. As pessoas, elas não encontram muito sentido em ficar ali sozinho, parado, falando para o ar, mas assim, não abre nenhuma telinha, não tem nenhuma janelinha, um botãozinho, não tem nenhum efeito, uma coisa meio sem graça, parece que nada acontece, eu aqui falando, oração. As pessoas, muitos crentes não oram. Muitos crentes, a maioria dos crentes não oram, irmãos. Irmãos, eu sei que tu não vai acreditar no que eu vou dizer, tá? Mas pode acreditar. Você acredita que tem crente que não ora nem para agradecer alimento? Parece bicho que bota a comida e diz: nem para agradecer o alimento, não ora nem para isso. E tem gente que diz: pastor, eu oro todos os dias. Parabéns, irmãos. Eu agradeço o alimento. Ah, me poupa, né? Me poupa. Estou falando de falar com Deus. Como está o teu tempo de falar com Deus? Você acha que você vai ter vida vibrante sem falar com Deus? Sem ter comunhão com Ele? Quem aqui é casado? Na experiência de casado, vocês já tiveram a situação de ficar sem falar um com o outro por algum tempo? Quem já passou por essa experiência? A greve do silêncio. Tem crente que está fazendo isso com Deus. Foi bom o silêncio dentro da tua casa? Foi gostoso? Tu teve prazer nesses momentos de silêncio? Te encheu de alegria, a coisa boa agora? Vai ver. Vai ver o que é bom. Uma semana sem trocar uma palavra. Tem crente que está meses sem trocar uma palavra com Deus. Tem crente que fica anos sem trocar uma palavra com Deus. Que isso? Que isso? Isso é religião, irmãos. Isso é religião, é religiosidade. Mata. Isso é Laodiceia.
Isso não é bom não. E a outra disciplina é o jejum. Jejum. Que é isso mesmo, pastor? Só para fazer uma enquete, sério, sem... Quem essa semana fez um jejum de consagração a Deus? Não é de dieta, é de consagração a Deus. Levante a mão, por favor. 7 pessoas. Parabéns. Vamos celebrar pelos 7. Então, queridos, a prática do jejum, faz parte. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim. Você quer sair da apatia? Volte-se para o Senhor. Busque a Ele, vá à presença dEle, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teus joelhos. Se dobra o joelho é bom demais, é recomendável. Que o teu Pai, que está em secreto, te ouvirá em secreto, e vai te recompensar. Ainda diz isso, Ele vai fazer isso. Ele vai te ouvir, vai te abençoar. Acredite nisso. Em Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele é recompensador, é galardoador. Precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. Concluindo, eu quero convidar você a aceitar o conselho do apóstolo Paulo dado à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, versos 4 e 5, quando ele havia repreendido a igreja de Éfeso, que tinham abandonado o primeiro amor. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das obras que no início praticava. Do contrário, virei até você, tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Ei, irmãos, a gente precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Nós precisamos ser uma igreja que tem fogo no coração, lágrima nos olhos, não aquela lágrima de sofrimento e dor, não. Sabe aquela lágrima que é produto de um coração transbordante? Sabe aquela lágrima que denuncia um apaixonado por Jesus? Tua face tem reconhecido essas lágrimas em você? Ou tuas lágrimas são só das tuas dores e sofrimentos? Em que grau está a tua paixão? Em que grau está o teu fervor? Em que grau está esse transbordar do Espírito que te coloca no centro da vontade de Deus, que te impulsiona na missão, que te apruma no propósito, que te faz buscar a face de Deus nas disciplinas espirituais? Você medita, você ora, você jejua, e não porque o pastor está dizendo que tu tem que fazer isso, não porque é uma regra da igreja, não porque foi feito um propósito lá na igreja, e aí eu estou no propósito, eu vou fazer porque estou no propósito. Nada disso, é porque
ama a Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus. É isso. Essa igreja que eu aspiro ser junto com. É esse nível de profundidade, de intensidade, de poder que eu quero desfrutar junto com os meus irmãos na presença do nosso Deus. Quem quer?